Bom dia, gente. Bom dia. Agora eu estou enxergando bem vocês, viu? Então, do capítulo 17, Sede Perfeitos, nós tiramos aqui, os Espíritos nos trouxeram o tema O Homem no Mundo. Um Espírito Protetor, Bordeaux, 1863. Em que ele vai dizer: um sentimento de piedade deve sempre animar o coração daqueles que se reúnem sob os olhos do Senhor e imploram a assistência dos bons espíritos. Purificai, pois, os vossos corações. Não deixeis neles demorar nenhum pensamento mundano ou fútil. Elevai vosso espírito até aqueles a quem chamais, a fim de que, encontrando em vós as disposições necessárias, possam lançar profusamente a semente que deve germinar em vossos corações e nele dar frutos de caridade e de justiça. Não creais, todavia, que em se vos exortando sem cessar a prece e a evocação mental, nós vos exortaremos a viver numa vida mística que vos mantenha fora das leis da sociedade em que estáis condenados a viver. Não. Vivei como os homens de vossa época, como devem viver os homens. Sacrificai as necessidades, mesmo as frivolidades do dia, mas santificai-as com um sentimento de pureza que as possa santificar. Fostes chamados a entrar em contato com espíritos de natureza diferente, de caracteres opostos. Não choqueis nenhum daqueles com os quais vos encontrardes. Sede alegres, sede felizes, mas uma alegria que dá uma boa consciência de felicidade do herdeiro do céu, contando os dias que o aproximam de sua herança. E finalizando, ele ainda vai dizer: não imagineis, pois, que, para viver em comunicação constante conosco, para viver sob o olhar do Senhor, seja preciso envergar o cilício e se cobrir de cinzas. Não, não, ainda uma vez. Sede felizes segundo as necessidades da humanidade, mas que em vossa felicidade não entre jamais nenhum pensamento, nenhum ato que possa ofendê-lo, ou fazer velar a face daqueles que vos amam e que vos dirigem. Deus é amor e abençoa aqueles que amam santamente. Do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17. Vou pedir licença para tocar seu microfone, tá? Consegue me ouvir lá atrás? Prefere que o microfone? Melhor, né? Tá. É aqui, acho que é bateria ou... Bom, nós falamos da obsessão, agora nós vamos passar para o segundo módulo, vamos tratar da libertação. Quais são os recursos que nós temos disponível para nos libertarmos do processo obsessivo? Então, são dois processos: os recursos externos e os recursos internos. Passou aqui. Não, passou um demais aqui. Os recursos internos e os recursos externos. Quais são esses recursos internos? Transformação moral. Se nos perguntássemos qual o maior objetivo da nossa encarnação, o que é que nós viemos fazer na Terra? Transformação moral. O nosso objetivo único aqui na Terra, transformação moral. Ah, mas tem os resgates, nossos débitos. Isso contribui para a nossa transformação moral. Então, a vida aqui na Terra, ela nos empurra, ela nos convida o tempo todo para a transformação moral. Quem são esses obsessores que dificultam ou empurram a nossa jornada? São nossos inimigos? Olhando por outro prisma, são nossos amigos, em última instância. Por quê? Porque eles nos empurram para a nossa melhora. São nossos personal trainers. O que é o personal trainer na academia? Aquele cara que não deve ficar enchendo o saco, né? Bora, mais uma, empurra, malha, e a gente não está ali aguentando mais e a pessoa está lá. O que é que o obsessor faz com a gente? Nos empurra a melhora. A gente se vê obrigado a melhorar, para sair daquele constrangimento. Pô, a gente só consegue sair se a gente melhorar. Se a gente não melhorar, a gente vai se dar mal.
Então ele, em última instância, nos traz, antes de um malefício, um benefício. Porque ele nos empurra para cima, para melhor. Então, transformação moral. Primeiro item, praticando o bem e pondo em Deus toda a vossa confiança. Ah, mas eu trabalho de segunda a domingo, não tenho tempo de praticar o bem, não tenho tempo de ir para o centro, não tenho tempo de fazer uma atividade, só consigo ir para a palestra. Mas só tenho centro para fazer o bem? Se você conseguir se alistar no centro para a atividade do bem, ótimo. Mas faça com amor, faça com dedicação, faça com sentimento de servidão a Jesus. Porque muitas vezes nós adentramos o trabalho do bem, mas com pouco tempo, alguns anos, a gente entra no automatismo. Sabe aquela coisa que você está lá distribuindo a sopa e a pessoa está lá passando, você passando? Você nem olha para a pessoa que está ali passando. Necessitada às vezes de um sorriso, de um carinho, de um olhar generoso. Isso é doação. Então não adianta você estar lá no trabalho automático, ó, mas é a doação, e a sua transformação, e o seu sentimento de indulgência. Então, Chico Xavier nos trouxe um livro chamado Voltei, do irmão Jacó. Era o pseudônimo de Frederico Figner, trabalhador, excelente trabalhador do movimento espírita brasileiro, presidente da FEB, trabalhou muitos anos, era um trabalhador incansável, batalhador, contribuiu muito para o crescimento do movimento espírita, mas quando ele chegou do lado de lá, ele constatou que ele chegou numa situação muito difícil. E por quê? Porque ele trabalhou o lado material do trabalho em si, que é necessário, mas ele não se trabalhou por dentro. Ele não se melhorou quanto ele podia, quanto ele deveria. Ele chegou do lado de lá numa situação difícil. Tão difícil que ele sentiu necessidade de voltar. Ele disse: eu preciso avisar os meus companheiros. E muitos deles estão na mesma situação do que eu. Estão trabalhando para fora, mas estão esquecendo de trabalhar para dentro. E eu preciso avisá-los. E ele traz esse livro, trazendo a sua narrativa. E Haroldo até coloca, faz uma alusão dizendo que ele chegou do lado de lá um mendigo com a bandeja de prata na mão. Ou seja, ele tinha serviço prestado, mas a condição espiritual dele era ruim, porque ele não se trabalhou o seu melhoramento, o melhoramento dos seus sentimentos. Então eu preciso que nós, ao trabalhar, ao fazer o serviço do bem, nós também trabalhemos os nossos sentimentos. Sentimento de doação, sentimento de alegria de estar servindo, e não trabalhar aquilo apenas como uma obrigação. Tá? Você está na frente da caixa. Outro microfone está ligado. Mas é a caixa. Ah, esse microfone nem merece. Agora. Então, praticando bem. E agora, pondo em Deus toda a confiança. Quem aqui acredita em Deus? Todo mundo acredita em Deus, né? Antes não estava no Espiritismo. É uma das bases do Espiritismo, é Deus. Mas aqui, quem confia cegamente em Deus? Né? Aí eu vou fazer uma alusão aqui. A gente entra num avião, senta naquela cadeira, a gente entra, o piloto dá um bom dia, cumprimenta a todos, a gente entra, o avião decola. A gente conta com quem ali? Com Deus. Mais ninguém. Está ali é nós, Deus. A nossa confiança total ali, quem está fazendo o papel de Deus ali? O piloto. Se você não tiver total confiança no piloto, você senta naquele banco para decolar? Se você disser: olha, esse piloto aí, ele bebeu ontem, ele não está muito bem, está com um pouco de controle, mas acho que a gente vai conseguir chegar lá, no destino. Você vai sentar no avião? Ninguém vai. Você só entra no avião porque você pressupõe total confiança no piloto. E assim é a nossa vida. Nós devemos ter total confiança em Deus. Porque Ele sempre provém. Jesus disse: olhai as aves dos céus. Elas não plantam, nem colhem, nem armazenam. Mas Deus provém a alimentação. Você já viu alguma árvore plantando?
Botam lá um sítiozinho, plantando, e vem lá, depois vai colhendo, armazena no armazém para comer no inverno. Ela simplesmente acorda, vai buscar na natureza seu alimento. Por quê? Porque Deus está bem. Que ele continue a olhar os lírios do campo. E aquele lírio tão belo, e ele diz, nem Salomão se vestiu tão bem quanto esse lírio, que é um vegetal, quanto mais vocês. Então Deus não abandona nenhum dos seus filhos. Então essa irrestrita confiança em Deus. Então qualquer dificuldade que estivermos passando, processo obsessivo, é preciso cultivar em nós, internamente, essa irrestrita confiança em Deus. Oração e vigilância. Como é necessário nós estarmos sintonizados com algo para recebermos ajuda e auxílio. Mas a gente está sabendo orar? Como é que nós oramos? Como é que é a nossa oração? É apenas uma sucessão de palavras, Pai nosso que estás no céu, aquela obrigação diária, encerrou ali, pronto, já orei. Ou a gente ora com coração, com unção, emitindo um sentimento de ajuda, de auxílio, de gratidão. Então é necessário que a gente faça essa comunhão, que a gente tenha essa sintonia com o nosso anjo da guarda, para que ele possa nos ajudar, para que os bons espíritos encontrem em nós o acesso, para que nós possamos receber as intuições que vão nos dirigir, que vão nos ajudar, a mudança de sintonia vibratória. Quando a gente ora, nossa vibração vai lá para cima. E aí aquele que está tentando interferir em nós, nossa vibração está lá, a dele está cá embaixo. E aí dificulta o acesso. Mas é preciso que a gente ore realmente com o coração, com sentimento, com emoção. E a vigilância. Né? Alguém perguntou aqui sobre o pensamento. Como é que muda o pensamento? Mas se chegar um pensamento, tem que vigiar. Como eu citei aqui Joana de Ângeles, ela fala que todo grande rio começa com uma pequena nascente. Então, se nós dermos guarida a pequenos pensamentos inadequados, eles vão se tornar cada vez maiores, até transbordar em atitudes. Atitudes, elas vão se repetindo, elas se tornam habituais. E aí, vão complicando a nossa vida. Por isso é necessária a vigilância na nascente. Os pequenos pensamentos inadequados, a gente bloqueia. Mas é no cotidiano. É uma inveja de um vizinho, de um parente, de um colega de trabalho. Pô, fulano foi promovido para aí, vai ganhar o dobro agora. Parabéns para o colega. Ele mereceu, ele trabalhou. Parabéns para ele. Vou trabalhar para conseguir a mesma coisa também. Então, são pequenos sentimentos que são comuns a todos nós. Não adianta dizer que nós não temos, que nós temos. É da natureza humana ainda, da nossa situação atual de evolução. Mas é preciso que a gente combata. Para não dar margem para que os nossos amigos obsessores insuflem esses sentimentos em nós e se torne uma coisa maior. Porque ele, tem um ditado que diz assim, o diabo só quer o começo, né? Então eles querem que eles fazem, ele pega uma pequena brasa e faz uma fogueira. Então é difícil você fazer alguém se tornar um ébrio, um alcoólatra, se a pessoa não gosta, tem horror à bebida. Mas eu não posso nem ouvir falar de bebida, nem o cheiro me dá náuseas. A obsessão vai fazer você beber? É difícil, né? Ah, mas eu adoro fumar. Eu não posso ver o cigarro, ele vai ali. Ah, é? Vou lhe matar de câncer de pulmão. Bora fumar. Mas se a pessoa gosta de bebida, ele vai também insuflar aquele vício. Então ele vai naqueles clubes onde ele sabe, porque ele nos conhece muitas vezes melhor do que nós. Por quê? Porque ele conhece o nosso passado. Nós estamos aqui com a nossa memória bloqueada, com a necessidade reencarnatória. Mas ele não. Ele sabe o que a gente foi no passado. Ele sabe onde a gente caiu, exatamente. Então ele vai na ferida. E cabe a nós o quê? Deter essas inclinações, essas más inclinações. E a gente consegue isso com a vigilância dos pensamentos. Já na nascente, bloqueando ali na nascente. E o hábito da meditação. Santo Agostinho pergunta no item 919 do Livro dos Médiuns, qual é o meio mais eficaz de resistir ao mal? Aí ele responde. Kardec pergunta, Santo Agostinho responde. Quando eu estava encarnado, eu utilizava, sempre ao chegar em casa, antes de dormir, fazer uma meditação, fazer uma reflexão
em torno de como foi o meu dia. Poxa, como foi o meu dia hoje? O que é que eu fiz? O que é que eu disse? O que é que eu deixei de dizer? Como foram os meus tratamentos com as pessoas com que eu encontrei hoje? E aí você vai fazendo uma autoanálise. Porque é necessário essa viagem interior. Porque se nós não nos conhecemos, como nós vamos combater as nossas deficiências se a gente não conhece? Se a gente não reconhece nós. Então é preciso fazer essa viagem interior. Fazer um mergulho interior, identificar essas inclinações ruins, negativas e combatê-las dia a dia. Então Kardec disse que o bom espírito é aquele que é amanhã, que se esforça em se tornar-se melhor. Que amanhã é melhor do que hoje, ontem é melhor do que amanhã. Ontem é melhor do que hoje, amanhã é melhor do que hoje. Então, é preciso que a gente identifique. E aí Santo Agostinho faz essa reflexão. Ele volta, faz um flashback do seu dia e diz, poxa, eu encontrei com fulano, eu estava apressado, eu estava nervoso, eu dei uma resposta áspera a ele não merecia aquela resposta. Eu preciso conter em mim esses arroubos de falta de educação e amanhã eu vou pedir desculpa a ele. E na próxima vez que você se bater com o sentimento dele, você freia e espera ele. Não vou responder assim não. Eu preciso conter esse sentimento. Aí você passa a se conhecer melhor, conhecer os seus sentimentos, o que precisa ser modelado. Porque se você não identifica, você não vai combater. Como é que eu vou combater aquilo que eu não conheço? Então a meditação serve para isso. Para nós nos conhecermos, fazermos essa viagem interior, conversarmos com o nosso anjo da guarda, o silêncio interior. O silêncio interior. Terceiro item, qualidade dos pensamentos e sentimentos. Otimismo, leitura edificante. Então, como está essa qualidade dos nossos pensamentos? Eu falei, os pensamentos repetidos se tornam hábitos. E os sentimentos negativos dão guarida a vibrações de baixo teor, que auxiliam os obsessores a engatarem o plugue em nós. Então, como está o nosso pensamento? O que nós pensamos no nosso dia a dia? Nossos pensamentos são edificantes? São pensamentos nobres? São pensamentos de ajuda coletiva? Ou nosso pensamento no dia a dia é um pensamento egoísta? Nós só pensamos em nós. João falou, qual é a maior chaga da humanidade? Está lá no Evangelho do Livro dos Espíritos. Orgulho e vaidade. Como está o nosso comportamento com relação ao orgulho, egoísmo e vaidade? Como está o nosso comportamento com relação ao egoísmo, com relação à vaidade? Como é que a gente se comporta? Então é preciso que a gente analise e vá mudando o pensamento. E de que forma a gente pode mudar esse pensamento? Cultivando o otimismo. Então uma pessoa que se encontra no estado de obsessão, ela tende a ser uma pessoa pessimista. Porque a influência obsessiva, ela faz com que nossos pensamentos sejam pensamentos de derrota, pensamentos ruins, pensamentos pessimistas, que tudo vai dar errado, que eu não consigo nada. E então, você precisa combater esses pensamentos com otimismo. E aí vem essa conjunção de fatos aí, a confiança em Deus. Como você vai ser otimista se você não confia em Deus? Você está passando por uma situação difícil. Mas eu confio em Deus. Eu sei que é passageira. Eu tenho otimismo. Eu tenho confiança. Vai mudar. Eu vou conseguir sair disso. E você confia e você atrai isso para você. Porque se você se mantém numa atmosfera de pessimismo, você não consegue sair daquilo. Porque você está atraindo mais. A sua energia está vibrando naquela faixa de frequência. Mas se você passa a vibrar na faixa de frequência superior, de otimismo, as coisas vão clareando, o seu pensamento vai clareando e tudo melhora. E aí que entra a leitura edificante. Procurar um livro bom, um livro espírita, que ele traga uma mensagem boa. Quando eu estou triste, um dos livros que eu mais gosto de ler é Boa Nova, de Chico Xavier, que traz ali as passagens do Cristo com os apóstolos. É lindo aquele livro. Eu pego um capítulo daquele, leio, parece que minha frequência vai assim, na hora, sobe. Anima, porque ali é Jesus, a história de Jesus ali, com os apóstolos, as conversas de Jesus, o cotidiano, e você se vê transportado para aquela atmosfera, a tribulação sobe na hora. Não é necessário cultivar, procurar as leituras edificantes, ao invés de ficar assistindo até tarde da noite, programas indevidos na televisão, violência, jornal, morte, porque a gente lê na televisão só vê isso, né? Os jornais só vê isso. Os jornais estão cada vez mais, se aperta só sai sangue, é morte, é assassinato, é morte. E você fica com a ideia pessimista do mundo. Mas não é essa a realidade. Nunca se fez tão bem no mundo como atualmente.
Nunca na história da humanidade se fez tanto bem como atualmente. Mas não dá ibope. Não dá ibope. A televisão só mostra a parte ruim. E a gente vai dormir com um sentimento ruim. Que o mundo é ruim, que o mundo está cada vez pior. Como é que vai fazer? Como é que vai acontecer? A gente vai dormir e vai levar para o nosso sono esse sentimento pessimista. Então, antes de assistir televisão, é melhor que desligar e ler um livro edificante. Porque a gente vai dormir com essa sensação boa, o nosso sono será melhor, a nossa vibração durante o sono será melhor, e a gente vai acordar muito mais descansado. E, para finalizar, o estudo, conhecimento e autoconhecimento. A pergunta, se não me engano, 918 do Livro dos Médios, Kardec faz essa mesma pergunta sobre como combater o mal. Aí ele fala, um sábio da atividade já vos disse, conhece a ti mesmo. 919 ele fala um modo prático. 918 ele fala, conhece a ti mesmo. Então é preciso que o espírita estude. É preciso estudar. Então a gente falamos aqui da necessidade preemente do obsidiado na sua reforma moral. Mas também é necessário o estudo e o conhecimento. Ele precisa conhecer a doutrina espírita, precisa conhecer os mecanismos, até para se proteger. Emmanuel fala que a evolução humana, ela se dá em duas asas. Conhecimento, moralidade. A asa do conhecimento e a asa da moralidade. E assim o anjo ganha os céus. Precisa dessas duas asas. Então não adianta nós evoluirmos moralmente se a gente não tem o conhecimento. Nem adianta nós evoluirmos no conhecimento se a gente não tem moralidade. A gente se torna um gênio do mal. Muito conhecimento, muita inteligência, mas a moralidade. Então é necessário o estudo, o conhecimento, o autoconhecimento. Por que Joana de Ângeles, desde a década de 90, ela vem trazendo as suas obras da série psicológica? Porque ela sabe da necessidade de nós nos conhecermos. Ela vem trazendo esse conteúdo psicológico para que a gente possa trabalhar isso em nós, para que a humanidade possa trabalhar o seu conhecimento de si, conhecer o seu lado psicológico, para poder trabalhar a sua personalidade e se melhorar cada vez mais. Então é preciso conhecimento e autoconhecimento. O movimento espírita conhece o Evangelho, conhece o Livro dos Espíritos, um pouco menos o Livro dos Médios, mas a Gênese, Céu e Inferno, muita gente não leu. Então, o Pentateuco espírita ainda não é totalmente conhecido de nós espíritas. A gente não se debruçou para estudar, para conhecer. A Gênese, ela fala de toda a formação do universo, do ser humano, a lei dos fluidos, que é tão importante a gente conhecer com relação à mediunidade, com relação à obsessão. Mas a gente não conhece, a gente não lê. E são tantas obras maravilhosas que nós temos à disposição, a gente não tem ido o hábito da leitura. Basta um capítulo por dia, bota lá na cabeceira da cama. Vou ler 5 páginas, 10 páginas hoje, lê um pouquinho, fechou, vai dormir. Lê um pouquinho. Daqui a pouco você lê 10 livros por ano. O seu conhecimento, ó, vai crescendo. Você vai se auto-iluminando. E vai criando defesas. Porque o conhecimento faz com que você se fortaleça. E o que é que acontece hoje no movimento espírita? Muitas obras antidoutrinárias. É preciso ter muito cuidado com isso também. O movimento espírita tem sido invadido por legiões obsessoras, trazendo livros antidoutrinários, para confundir o movimento espírita. Mas de que forma a gente vai saber se o livro presta ou não presta? Se a gente não lê as obras básicas, são elas que vão nos dar os alicerces para que a gente possa ter discernimento. Quando a gente conhece o Evangelho, quando a gente conhece o Livro dos Espíritos, quando a gente conhece o Livro dos Médios, a Gênese, o Céu e o Inferno, a gente pode ler qualquer outro livro. A gente vai dizer que esse livro não presta. Esse livro não tem o conteúdo doutrinário. Então a gente vai descartar. Porque tem gente que lê livros antidoutrinários e acha uma maravilha. Nem se dá conta do que o livro presta. Eu achei lindo o livro, eu adorei. Porque não tem base. É necessário que a gente escolha a nossa leitura. E para isso a gente precisa ter base. Base em Kardec. Precisamos ter base em Kardec. Agora o José vai falar sobre os recursos externos. Há um mistério que existe dentro do movimento espírita, que a desobsessão somente se faz nas reuniões mediúnicas. Não é verdade.
todos esses 4 atividades que aí está na tela, eu vou ler para os que estão lá. Prática do Evangelho no lar. Terrível interferência. Isso é da frente da casa. Prática do Evangelho no lar. Atendimento fraterno, passos espíritos. Água, fluidificada ou magnetizada. Reuniões doutrinárias. 4 atividades doutrinadas que estão desobsessivas. A começar pelo culto do Evangelho no lar, que deve-se ler com atenção o Evangelho segundo o Espiritismo e a família unida, conforme o Padre Peito teve a oportunidade de dizer ele que era católico. A família que ora unida, vive unida. Então, a prática do Evangelho tem que ser lida, a família comenta, troca ideias, resolve problemas que muitas vezes são fruto de obsessores que residem na nossa residência. Filomeno, no livro Bastidores da Obsessão, ele tem a oportunidade de apresentar que na casa dos Soares não tinha a prática do Evangelho no lar, porque naquele tempo não existia essa ideia dentro do pensamento espírita. Então a casa está assim, ó, cheia de espíritos maus obsessores, todos emissários do doutor Teofrasto, que era um organizador que existia no mundo espiritual para, segundo ele, justiçar os que cometiam atos reprováveis aqui na Terra. Então, pelo menos uma vez por semana, reunia a família, ler o Evangelho segundo o Espiritismo. Kardec teve o cuidado de tirar dos 4 evangelhos todas as máximas mais importantes para a gente, à luz do Espiritismo, entender o que Jesus queria dizer. Quando o nosso Ulisses falava, olhar os livros no campo, etc., tudo isso tem um sentido simbólico que a gente precisa entender. Jesus não queria que nós abandonássemos a nossa vida aqui na terra e ficássemos esperando que Deus nos agraciasse por tudo o que a gente precisava. Não é isso que ele estava realmente. Ele estava chamando a atenção para o apego. Pessoas que vivem no corpo físico e vivem apegado única e exclusivamente à sua vida corporal. Só lhe interessa o imediatismo. Para isso foi que ele enunciou de uma beleza muito incomparável essa questão que está no Evangelho. Então é preciso que a gente troque ideias com a pessoa, para não ficar com a ideia falsa. Porque o que mata é a palavra. No fundo, a palavra está nos convidando a fazer uma penetração para a gente entender realmente o que Jesus queria que nós fizéssemos. Então, a gente nota que naquele tempo em que Filomeno escreveu Os Bastidores da Obsessão, o ano de 1970, ainda não existia na Terra esse hábito. O Espiritismo foi o que mobilizou. O pensamento do padre diluiu-se no seio dos católicos. Possivelmente a gente pergunta, fazem o Evangelho no lar quando vão ao atendimento fraterno? Não, senhor. Então às vezes a gente dá o Evangelho que tem como é que ele pratica. Então esse é um primeiro ponto desobsessivo. O segundo é o atendimento fraterno.
nós dois fomos os pais do atendimento fraterno na Mansão do Caminho. Escrevemos um livro, Atendimento Fraterno. E hoje a minha vida é o atendimento fraterno. Para o meu benefício. Eu fui me esconder debaixo do que ali se pratica durante 4 vezes na semana, para eu poder fazer o que Ulisses estava nos recomendando: conhecer a mim mesmo, corrigir os meus defeitos, porque a gente deve falar para a gente mesmo, não é simplesmente falar para as outras pessoas, não. A gente está falando para que a gente ouça. Por isso a gente tem que ter cuidado com a palavra, para nos dar uma falsa ideia de que nós estamos falando e aquilo tudo nós já estamos cumprindo. Porque a gente sabe que numa encarnação é totalmente impossível. Então, o atendimento fraterno, a gente vai conversar com a pessoa, pergunta qual é o seu problema, a pessoa diz o problema. A gente tem uma técnica de atender. Primeiro, saber ouvir. Sabe que o nosso sistema auditivo não é realmente o ideal, porque o que a gente ouve não circula para a nossa mente, porque quem deve ouvir é a nossa mente. Se aqui os que estão prestando atenção vão ser os que registrarão naturalmente não tudo o que foi dito, mas para uma parte muito importante, para que ele saia daqui refletindo, a fim de descobrir-se, porque esse é o grande convite, a gente se autodescobrir. Eu faço determinado tipo de comportamento, eu vou me fiscalizar. Se isso for constatado que não, eu vou dar as providências. Então, o atendimento fraterno tem que saber ouvir, depois responder, porque as pessoas falam, e depois o atendente fraterno, sabendo ouvir, vai saber responder através de um terceiro momento, que é a conscientização, que é o ponto mais delicado do atendimento fraterno, para depois orientar à luz do Espiritismo. A gente deve ter o hábito de dizer, olha, essa orientação que eu vou lhe dar não é minha, é de Jesus, é da doutrina espírita, para a pessoa ser levada a conscientizar das suas responsabilidades diante da vida. Porque as pessoas querem, muitas vezes, que as outras criaturas resolvam o seu problema, o que é profundamente anti-educacional. A gente tem que orientar para a própria pessoa tomar suas próprias decisões. Por isso a gente, no livro, o atendimento, a gente limitou 20 minutos, a gente ouve, a gente responde, a gente personaliza, a gente orienta, tudo sinteticamente. Passes espíritas, a gente precisa abrir um espaço na nossa mente para entender o que é que significa passes espíritas. Ali não estão médios curadores, não. Ali estão magnetizadores. No passe espírita, o magnetizador vai transferir para o campo da pessoa psiquicamente o que ele tem para dar. Ele, o magnetizador. O médium curador, não. O médium curador, ele é alguém que tem condição de deixar transitar um tipo de energia que pode fazer curas instantâneas, como Kardec teve a oportunidade de se referir em um momento
que ele deixou para ser publicado no Obras Póstumas, para nos chamar a atenção. Então é muito importante esse detalhe. Se no centro espírita não podemos ter completo um atendimento fraterno e passe, tenhamos uma fluidoterapia de socorro, porque é anti-obsessivo. Muitas pessoas vão para ali, recebem o fluido positivo e não são orientados. Uma pessoa aqui me perguntou a respeito dos passes. Eu digo, os passes não têm exclusividade não, porque o passe é um magnetismo pessoal da pessoa. O bem que ele transmite através dos seus fluidos é algo pessoal. Os espíritos, nos momentos da aplicação do passe, não ficam em todos os instantes transmitindo energia para... Quando eles acham que aquele beneficiado tem méritos, eles adicionam de uma forma muito discreta e aumenta a potencialidade magnética do magnetizador. Então isso tudo é preciso que a gente saiba, para não criar falsas ideias. Depois, a água magnetizada, e a gente toma para transitar através do nosso sistema digestivo e entra no nosso perispírito, porque a água é para curar as feridas da nossa alma, não é para nos curar fisicamente, como tem pessoas que tomam sofregamente a água como se fosse um momento de necessidade alimentar. A água a gente tem que tomar em quantidades homeopáticas, agora de uma forma respeitosa, para poder sorver aquela parte fluídica que se agrega nas moléculas da água. Senão a pessoa não sente nada, fica eternamente. Eu vejo lá pessoas que chegam, inclusive fazendo parte das equipes, que chegam e tomam água como se estivesse matando a sede, com a ideia falsa de que aquilo vai lhe fazer qualquer tipo de bem. A gente tem que ter respeito. Por isso, Ulisses nos chamou a atenção para o respeito que Deus merece de cada um de nós. É o sentido de religiosidade. Porque nós dizemos que acreditamos em Deus, mas muitas vezes é uma crença muito débil. No momento em que as coisas complicam na nossa vida, nós reclamamos, esbravejamos, nos revoltamos e acusamos que o que foi que eu fiz que Deus deixou que acontecesse isso ali. É um desrespeito isso. É nesse particular que o Espiritismo nos chama a atenção. Não está balbuciando o nome de Deus como se faz aqui na Terra, como se fosse um produto para utilização constante. Deus lhe ajude. Deus faça com você isso assim, assim. É um desrespeito. Aliás, um desrespeito que no tempo de Moisés, ele recebeu do mundo espiritual. Pronunciar o nome de Deus em vão. Imagine, 4.000 anos ainda hoje a gente tem respeito. E finalmente, as reuniões doutrinárias, que muitas pessoas não dão valor. A gente só vai à reunião doutrinária no dia que tem aquele orador que nos agrada. A gente não vai pelos mentores que estão ali. Eu posso dizer isso, como disse a Nivaldo outro dia. Olha, eles vão lhe ouvir, porque gosta da sua oratória, mas aquele público que vai lhe ouvir ainda não está realmente sendo qualificado como espírita. Você está jogando a semente. Então, para ser espírita, é preciso ter determinadas características que a gente adquire. Nada é dado de mão graça, não. Então, as reuniões públicas doutrinárias, seja quem for que esteja falando,
A nossa presença ali é de um grande significado para nós. Porque ali, muitas vezes, se dá um problema de desobsessão, que a gente desconhece. Deus gosta muito porque nós não devemos nunca nos ausentar. Pelo menos ir de vez em quando. Mas não ter essa preferência. Porque é fulano que vai falar, é ciclano, é o beltrano, não importa. É que os benfeitores espirituais estão ali, sejam quem for que for falar. Agora é preciso que o palestrante fale de espiritismo. Às vezes, eu tenho a oportunidade de ver psiquicamente a chuva de fluido que cai no momento da atividade de passes coletivos que se dá na nossa casa. Tudo em função do êxito da palestra que o palestrante fez, que não é esses oradores que atraem multidão, não, mas estudou, preparou bem sua palestra, sensibilizou o público, porque é muito importante. A pessoa que está num local, não presta atenção, não pode auferir os benefícios que podem acontecer na sua vida. É o que ocorre a muitas pessoas que vão a reuniões públicas doutrinárias e não têm a oportunidade de sair serenar, harmonizar, confiantes, porque tudo depende de nós. Deus não faz tudo para nos ajudar, Ele só faz a parte dele. Se nós não fizermos a nossa parte, o completismo não se dá. Então aí estão os 4 momentos desobsessivos que a doutrina nos ensina. Nas reuniões doutrinárias, os espíritos obsessores entram ou não entram? Algumas vezes entram. De outras vezes, as pessoas que os hospedam entram, eles ficam na porta esperando. Com o tempo, eles vão sendo atraídos, vão sendo orientados e começam a entrar. Mas no início, eles costumam aguardar as suas vítimas lá fora. Quando a pessoa sai, que não leva nada na mente, que não aproveitou nada, nenhum daquele conteúdo da reunião doutrinária, que na hora da prece não acompanhou a prece, na hora da palestra não acompanhou direito o que o palestrante que orientou, na prece de encerramento também a pessoa fez uma prece muito... Então, os obsessores às vezes acompanham. E às vezes eles entram também e vão sendo atraídos. Mas tem um outro particular que eu vou tocar, e a reunião mediúnica, ela é desobsessiva? Alguns espíritos começam a ser atraídos na reunião doutrinária, depois os benfeitores levam-nos para as reuniões mediúnicas e os médiuns incorporam, entram em transe e muitas vezes dão socorro, se estabelece um diálogo com o doutrinador, que já é, vamos dizer assim, um processo final de todo o trabalho da desobsessão. Mas lembre-se uma coisa, esses recursos externos passam pelo aproveitamento dos recursos internos, que o nosso amigo ali, Ulisses, também explicou. Se você não cumprir o programa de autotransformação,
a parte externa vai ter pouco significado. Diminui muito a sua eficiência. Eu queria falar de reunião mediúnica de uma forma rápida, que não está colocada aqui no tema. Como é que os benfeitores trazem essas entidades espirituais? Eles aproveitam, vão sensibilizando, mas é muito importante que na reunião mediúnica a gente não fique com a ilusão que o grupo vai chamar os obsessores. Isso é um processo muito antigo e já caiu de moda, porque são os guias espirituais que programam as comunicações, não são os encarnados que determinam. Agora nós vamos chamar o obsessor de fulano de tal. Aí vem o obsessor de fulano de tal. Agora, o obsessor de Beltrano. Não funciona assim. Os benfeitores são aqueles que programam. A gente bota o nome na mesa, a gente faz um apelo. Isso é muito natural, isso às vezes ajuda o processo. Mas é necessário que os mentores espirituais, são eles que dirigem as reuniões. São eles que estabelecem a pauta. Quem estabelece a pauta das reuniões? É o público das reuniões? Não. São os dirigentes das reuniões mediúnicas que estabelecem a pauta daqueles atendimentos. Para que a gente não fique com a ilusão que a gente fique evocando espírito. Não é para evocar espírito em reunião mediúnica para desobsessão, não. A gente se coloca lá numa postura adequada, faz a prece e fica à disposição do mundo espiritual. Então, isso aí finaliza todo o nosso contexto aqui do nosso trabalho e nós encerramos a nossa atividade. Então, esse é o conteúdo do nosso seminário e nós gostaríamos de convidar o companheiro Edson. Nós pretendemos finalizar. Hein? Algumas perguntas? Então, alguns que ficaram aqui. Eu vou responder essa. Quando notamos sintomas obsessivos em nossos filhos ou alguém próximo e não são espíritas, não acreditam no espiritismo, como podemos ajudá-los? Bom, os nossos filhos devemos encaminhá-los para a evangelização das casas espíritas. Eu sou no meu do tempo, pelos cabelos brancos, e a gente tem que dar educação. Ninguém deixa de levar o filho para a escola. Quem aqui não leva os seus filhos para a escola? Todo mundo aqui, 100%. A mesma coisa para a evangelização. Evangelização espírita na casa espírita. O Evangelho no Lar, que já está colocado ali, mas não só o Evangelho no Lar, levar os nossos filhos para o estudo do Evangelho na casa espírita, que tem uma metodologia própria. Então, se eles depois resolverem abandonar o espiritismo, aí já é uma responsabilidade que compete a ele. Então, os recursos espíritas, se é um amigo nosso que a gente acha que está auxiliado, ou efetivamente está, nós também podemos conversar com ele sobre o doutrina espírita, orientá-lo, ajudá-lo, né? Mesmo que eles não abram espaço para isso.
nós tentaremos abrir um pouco de espaço. Se a gente tem uma pessoa que a gente ama, a gente deve apresentar aquilo que nós achamos que é um tesouro importante dentro da nossa própria vida. A mesma história, não sei de quem, mas é da psicografia de Chico Xavier, de dois amigos muito íntimos, maravilhosos. Um morreu e o outro ficou. Ambos morreram e um não falou com o outro a questão do espiritismo. Então, o amigo disse assim, não, se ele era o meu melhor amigo, se ele não me falou desse tesouro, é porque não era uma coisa importante. Então, aos nossos amigos, a gente não vai ser aquela pessoa chata, que só fala de espiritismo, que toda hora esteja chamando a atenção, mas apresentar um livro, apresentar uma notícia, até porque os nossos amigos normalmente ficam curiosos com relação à nossa simpatia ou nosso envolvimento com a doutrina espírita e sempre nos perguntam. E aí nós sempre deveremos responder aquelas perguntas que nos chegam. Recentemente, em nossa reunião mediúnica, nós tivemos a visita de um ex-colega de trabalho. No trabalho, nos momentos de lazer, nos momentos do cafezinho, eu e José sempre apresentávamos um pouco de doutrina espírita e eles zombavam. Então, eles voltaram agora, ambos desencarnaram, e um deles se comunicou pedindo desculpas, mostrando quanto ele sofreu no mundo espiritual e quanto foi ruim para ele aquela zombaria, aquela atitude antifraterna que não correspondia ao nível da nossa amizade. Então, a gente deve apresentar o espiritismo de uma forma elegante, discreta, mas não ocultar o tesouro que renovou a nossa própria existência. Quando podemos identificar um espírito obsessor, uma pessoa que usa droga? Quando nós formos portadores de dupla vista, somente através desse recurso. O que é a dupla vista? É a vista da alma, que um grande número de pessoas tem essa faculdade e às vezes desconhece. Mesmo porque não se deve nunca dizer à pessoa que está vendo um obsessor, como é costume no relacionamento humano acontecer. Pessoas que às vezes não têm dupla vista e olham para a pessoa e dizem, você está cheio de obsessor. Começa que é uma pessoa irresponsável, que está fazendo uma revelação para alguém que possivelmente não tem condições nenhuma de tomar conhecimento de um fato dessa natureza. E mais, se a pessoa realmente estiver obsidiada, mais obsidiada fica, porque a ideia começa a penetrar na vida interior da pessoa. Eu realmente sou obsidiado. Não tem pessoas que têm essa iniciativa? Eu sou assim mesmo, eu sou um obsidiado. Está incrementando ainda mais a obsessão que está lhe acompanhando. O Espiritismo é uma doutrina de otimismo, Ulisses já falou isso. Nada de pessimismo deve sair da boca do espírita. Sempre ter palavras que realmente venham ajudar as pessoas com quem convive. Más notícias, o que é que isso vai construir? Se a pessoa tem determinadas condições de psiquicamente identificar a vida de alguém, não precisa dizer à pessoa, basta orientar espiriticamente a pessoa. Olha,
Seria bom que você cuidasse da sua vida espiritual. É um conselho para todos nós. Cuidemos da nossa vida espiritual. Vamos sair daqui perguntando quanto tempo eu gasto para cuidar da minha vida espiritual. Vamos refletir. Aqui tem uma pergunta que é antecipada por um comentário, foi a minha própria experiência. A pessoa diz: trabalho no ambiente onde noto o sofrimento humano de forma bastante difícil. Faço o que posso para ajudar. Porém, no final do dia, quando retorno ao lar, estou sugada. Então é uma pessoa feminina, sem energia e com muito sono. O que posso fazer para ajudá-los sem sofrer influências? Só se for insensível. Só se for insensível. José está respondendo aqui. Só se for insensível. Então, Se for um sofrimentozinho a benefício da humanidade, da doação. Agora, claro que a pessoa tem que ser discreta. Quando sentir que as forças estão esvaídas, diminua um pouco o seu esforço, mas não tema o sofrimento. Procure se resguardar na oração e não se torne também uma pessoa como eu era. Eu era uma pessoa que não tinha a técnica correta de ajudar. Qualquer coisa eu colocava logo o espiritismo. Eu entrava logo com uma orientação, às vezes em momentos inadequados, em excesso. Então a pessoa tem que ter também a técnica da comunicação, se tornar agradável, orientar no momento certo, orar pelas pessoas, ajudar com bons comentários, não participar de conversas vazias, para que a pessoa sirva como o alvo, uma pessoa requisitada para prestar orientações e apoio. Então não tema o sofrimento, procure ser discreta e procure fortalecer-se na oração e não descuidar-se da sua vida mental, da sua vida no lar, da sua vida emocional. Com o passar do tempo, a pessoa vai ficando cada vez mais sábia para orientar no momento certo e vai ficando também mais resistente, porque na medida que o tempo passa, a gente vai adquirindo resistência para essas agressões do mal. Manter a nossa casa sempre saudável na luz da oração, manter o cuidado para manter a nossa conduta adequada. Então, essa é a nossa orientação, do ponto de vista de que nós não podemos nos eximir da responsabilidade de divulgar a doutrina. Um adendozinho. Se quisermos amar ao próximo, não tenhamos medo de sofrer a consequência dessa atitude. Não foi isso que Jesus fez? Foi chibateado, vilipendiado e finalmente levado à cruz da ignomínia. Cruz que ele demonstrou abrindo os braços para acolher toda a humanidade. Lembremos de Jesus. Ninguém se dispõe a ajudar o próximo sem assumir a responsabilidade das consequências que está tomando. Porque os inimigos nossos, os inimigos do bem, os inimigos do Cristo não nos perdoam. Quando tivermos uma tarefa e sentir isso, que o nosso amigo
se referiu na pergunta dele. Procuramos nos recompor. Vamos fazer com que aquilo, pouco a pouco, diminua de diferença. Um motivo muito específico para a gente derrubar esses fluidos que a gente absorve, tomar um banho frio. Eu, quando vou ao atendimento fraterno, que volto todo dia, volto carregado, tomo um banho frio. De tarde eu me recolho, começo a refletir, começo a orar. Daqui a pouquinho eu estou titirrando. Vocês conheciam essa palavra, titirrane? Tem 30 anos que eu não ouvia.